pessoa errada, você nunca terá valor nenhum. Graças a Deus, paz do Senhor a todos, um bom dia, uma feliz Páscoa a todos. Estamos aqui, irmãos, mais uma manhã para estar ministrando através dessa live aqui, através do Facebook, a nossa lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical. Lição que esse trimestre é muito importante, que vai falar sobre o estudo dos Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Né, irmãos? Nós observamos que o livro dos Salmos, ele é aí o hinário de Israel, né? Os Salmos são hinos entoados pelo povo de Israel. E nesse trimestre nós vamos estar fazendo aqui um estudo sobre o livro dos Salmos. E nessa feita, no dia de hoje, dia 12 de abril, Páscoa, nós vamos estar estudando aqui sobre Jesus Cristo e missões no sábado. Você que está aí assistindo, você pode acompanhar da sua casa, através da sua Bíblia. O nosso texto áureo está aí no livro dos Salmos, capítulo 22, Salmo de número 22, e o versículo de número 1, que nos diz assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmos de número 22, versículo 1. A verdade aplicada. Os Salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. O objetivo de nossa lição, irmãos, é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo, que somos nós. O nosso texto de referência, irmãos, se encontra no Salmo de número 2, versículo 1, 2 e 3, e também no Salmo 22, o versículo 27, e o Salmo de número 110, o versículo 1. Você que tem Bíblia na sua casa, você pode estar acompanhando aí. Salmo 2, versículo 1, 2 e 3, Salmo 22, versículo 27, e Salmo 110, versículo 1. Que nos diz assim, ó, no Salmo 2, versículo 1, 2 e 3. Ó: Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22, versículo 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Salmo de número 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aleluia. Esse aqui é o nosso texto de referência para a nossa lição nessa noite, nessa manhã, aliás. E o motivo de oração, irmãos: ore pela nossa sociedade e pelos governantes do nosso país. Né, irmãos? Vamos orar, então, pela nossa sociedade, que tanto carece de ouvir a palavra do Senhor, que tanto carece aí de nesses dias a qual nós estamos vivendo, esses dias de tribulações, esses dias aí de vírus, de doenças, de notícias más. Vamos orar para que nossa sociedade venha a ser abençoada e vamos orar pelos governantes do nosso país. Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai que estás nos céus, meu Deus amado, neste momento, Senhor, nesta oração, queremos te agradecer, ó Pai, primeiramente pela vida que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos, Senhor, pela noite a qual passamos. Meu Deus, muito obrigado por tudo, Senhor.
Pai de bondade, Pai de misericórdia, em nome de Jesus, queremos apresentar nossa sociedade em Tuas mãos, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Em nome de Jesus, queremos apresentar os governantes desta nação, a presidência, os governadores, ministros. Apresentamos em Tuas mãos, ó Pai, no nome de Jesus, crendo que o Senhor vai fazer o que for melhor para nós. Meu Deus amado, em nome de Jesus, que nesses tempos difíceis ao qual nós estamos vivendo, que as Tuas mãos possam continuar estendidas sobre nós, para nos proteger, para nos guardar e para nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. E que em meio, Senhor, a dias difíceis, que nós possamos resplandecer como luz em meio às trevas, e que em nome de Jesus nós possamos resplandecer, e que todos venham ver a Sua glória, Senhor, e que todos venham se achegar mais a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Em nome de Jesus, vamos dar continuidade aqui. A nossa introdução, irmãos, está dizendo assim, ó: nesta lição estudaremos os salmos messiânicos e os salmos missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Então nós vamos estudar aqui um pouquinho, irmãos, sobre os salmos, a mensagem profética ali, destacada no livro dos Salmos, sobre o sofrimento de Cristo, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos, né? Porque Deus tem um propósito para todos, né? Então vamos destacar isso aqui nesta lição. Aqui no tópico de número 1, vai nos ressaltar aqui as profecias nos salmos messiânicos. Porque nós vamos ver, irmãos, através do livro dos Salmos, que não somente os profetas do Antigo Testamento, mas também aqui no livro dos Salmos, vai falar muito sobre o Messias, sobre o Cristo, né? E é o que nós vamos estudar nessa manhã. O Salmo de número 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25, relata 3 profecias a respeito do Messias. Olha só para você ver, o Salmo de número 2 já ressalta aí 3 profecias acerca de Jesus Cristo. A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? O Messias, o Cristo. O triunfo do Filho de Deus. O reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Então nós vamos ver aqui dentro do Salmo de número 2, essas 3 profecias já a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o que? A revolta da nação. A revolta da nação contra o Filho de Deus. Certo? O triunfo do Filho de Deus. O triunfo, que é a vitória, né, do Filho de Deus. E o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações, que ainda está por vir, né? Nós observamos que a revolta das nações já aconteceu e vem acontecendo. O triunfo do Filho de Deus, ele já triunfou sobre a morte. Inclusive hoje, né, no calendário, no nosso calendário, é comemorado o dia da Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Então hoje estamos comemorando aí o triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória dele sobre a morte. E está por vir o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. No tópico 1.1, vamos ver aqui a revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação, ou seja, ela começa já com uma indagação, aqui é o versículo de número 1. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Ele já começa com uma pergunta. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se, certo? Ou seja, vamos causar aqui um motim, ou seja, uma confusão, vamos se enfurecer. Isso significa amotinar-se, se revoltar. Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, independe da posição ou classe social do indivíduo. Ou seja, é uma revolta assim, no geral, sem classe de pessoas. Essa revolta ela aconteceu e ela acontece ainda nos dias de hoje contra o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vemos hoje em dia que o nosso Senhor Jesus Cristo é escarnecido,
né, falam mal do nosso Senhor Jesus, né? O nome de Jesus Cristo hoje tem sido zombado pelas pessoas, né? Isso ainda vem acontecendo nos nossos dias, não aconteceu somente lá quando Jesus foi crucificado. Isso ainda vem acontecendo nos dias de hoje. E é generalizado. É generalizado, não tem classe social, não tem posição social, né? Não existe classe, independe da posição ou classe social do indivíduo. A revolta, ela existiu e ainda existe para com o nosso Senhor Jesus. Muitos ainda não aceitam o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, não aceitam a sua obra redentora e por isso vivem escarnecendo o nosso Senhor. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis e príncipes em conluio e são direcionadas ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Nós vamos observar isso em Atos 2:36, também em Atos 18:28, nós vamos observar que quando a palavra de Deus está se referindo ao ungido, ela está se referindo a Jesus. No Antigo Testamento, quando você vê a palavra se referindo ao ungido, ela está se referindo a Jesus Cristo, já aqui no Novo, né? Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas, por serem prenúncios de Cristo. Aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Quando você vai ler o Antigo Testamento, sempre que você vê a palavra ali unção, sempre que você vê ali a palavra ungido, está sendo direcionado a Jesus Cristo, é um prenúncio daquilo que havia de vir, né? Nós vamos observar aí como muitos profetas, por exemplo, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já estava fazendo um prenúncio do Cristo que havia de vir, né? Então, quando você vê a palavra ungido no Antigo Testamento, está se referindo a Jesus Cristo. Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. O que é oposição? É algo que vem contra, né? Assim como hoje tem oposição, por exemplo, no governo, aqueles que vêm contra o governo, vêm combater, Jesus Cristo também se deparou com isso, né? Se eu observar lá em Lucas 3,14, Atos 4:27, 28, Atos 5:33, ou seja, você vai ver que Jesus ele teve que enfrentar uma resistência também na época. Você vai observar que as pessoas daquela época resistiram à palavra dele. Teve oposição, teve quem tentasse impedir. Mas louvado seja Deus, é que nós estamos falando aqui é do Cristo. Nós estamos falando aqui é do ungido de Deus, o Filho de Deus, ou seja, nada é páreo para ele. Não adianta tentar combater contra Jesus Cristo, que não vai conseguir. Não adianta, o fim é triste. O fim é triste. Nós vamos ver aí o fim de Judas, o Iscariotes, o que traiu, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, o fim foi triste. Ou seja, então não adianta nós querer enfrentar, se opor a Jesus Cristo. Porque nós vemos naquele dia que ele saiu vitorioso, ele enfrentou a morte, ele foi crucificado, foi morto, sepultado, mas ele triunfou sobre a morte depois do terceiro dia, ou seja, ele triunfou sobre os seus inimigos na ressurreição. No momento da ressurreição, ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre os opositores, ele triunfou sobre tudo e sobre todos. Enfim, ali quando a pedra do túmulo se removeu e Jesus saiu daquele sepulcro, ali ele triunfou. Então, meu irmão, não adianta a oposição contra Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é sobre todas essas coisas, ele não tem oposição que possa parar diante dele. Não existe isso, né? Vai ter oposição, mas nada vai impedir o progresso da igreja, o progresso do Evangelho, e a mensagem de Cristo vai continuar sendo pregada até ele vir arrebatar a igreja. No contexto atual, é notória a revolta de governos e grupos e comunidades contra Cristo. Ou seja, no contexto atual, no momento ao qual nós estamos vivendo, nos dias de hoje, é notória a revolta de governos, grupos, comunidades contra Cristo. O ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Nós ainda vivemos num país, irmãos, um país onde você se pode pregar o Evangelho. Nosso Estado é laico, nosso país é laico, e você tem a liberdade de pregar esse Evangelho. Ainda que somos perseguidos, mas de forma indireta, por exemplo, através de mídias sociais,
através de zombarias e escárnios ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas hoje nós não pagamos com a nossa vida para pregar o Evangelho, diferentemente de outros países aí do Oriente Médio, de outros países aí da África, onde o Evangelho não é bem-vindo, onde Jesus Cristo não é bem-vindo. Missionários cristãos ali são mortos, são torturados, enfim. Ali vê-se claramente uma revolta ali contra Jesus Cristo, de forma direta, né? Onde os seus missionários eles são mortos violentamente. Né, irmãos? Né? E isso no contexto atual, a qual nós vivemos. Nos dias a qual nós vivemos, ainda existe essa perseguição. No Brasil existe a perseguição contra Cristo? Existe, mas é uma perseguição mais informal. Através de mídia, através de redes sociais, né? Enfim, por ser um Estado democrático e por ser um Estado livre, um Estado laico, cada um tem direito de se expressar aí da forma como quiser perante a lei, a Constituição do nosso país. Né? Então, nós não sofremos aqui no Brasil ataques assim, violentos contra a nossa vida, ou seja, nós não pagamos com a nossa própria vida para manifestar a Jesus Cristo, diferentemente de outros países, mas existe sim uma afronta. Existe sim um ataque direto aos valores cristãos, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo, onde os valores cristãos, os valores morais, os valores familiares têm se perdido aí no meio de tanta corrupção, no meio de tanta coisa ruim, né? Mas nós servimos a Deus, devemos permanecer firme nesse propósito, permanecer firme na causa de Cristo, porque a oposição, embora seja grande, nada vai impedir do que o Evangelho venha prosseguir adiante. Então nós vemos aqui nesse tópico 1.1 sobre a revolta do povo contra o ungido de Deus, que ainda existiu e ainda existe, né? E agora no tópico 1.2 nós vamos ver aqui o triunfo do Filho de Deus. Nós vamos observar que, embora tanta oposição e tanta perseguição, tem o triunfo, ou seja, a vitória do Filho de Deus. Né? Jesus Cristo venceu, é um vitorioso, né? E nós que somos filhos dele também vamos ser vitoriosos no seu nome. Tópico 1.2, o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatado no Salmo 2, versículo 1 e 3, tinham por finalidade romper as ataduras dos Messias. Rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e a revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. Vejamos. Os sábios entendidos serão confundidos. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Os sábios entendidos serão confundidos. Ou seja, então não adianta a gente se revoltar e se rebelar contra Deus através de Jesus Cristo. Não adianta. Os sábios entendidos serão confundidos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Haverá triunfo sobre os arrogantes. Ou seja, haverá triunfo, vitória sobre os arrogantes. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Então observa aqui, irmão. Tudo que eu já disse aqui já está aqui nesse tópico. Observa que não adianta combater contra Jesus Cristo. É inútil combater contra Jesus Cristo. O que nós devemos fazer é aceitá-lo como o Senhor e Salvador de nossas vidas e fazer a vontade dele. Por quê? Porque não adianta, irmão, a gente combater, é dar murro em ponta de faca. Estou usando aqui uma expressão mais mundana, mas é dar murro em ponta de faca combater contra Jesus Cristo. Não adianta, porque Jesus Cristo ele venceu e vai vencer sempre. Né? E a última vitória é quando ele virá para reinar, estabelecer seu reino aqui nessa terra e vencer sobre a morte e o inferno. Né? E onde a igreja estará para sempre com Jesus Cristo. Né? Nós vamos ver aqui uma observação de Charles Spurgeon. O Senhor deu ao seu ungido a vara de ferro, com o qual ele fará em pedaços as nações rebeldes. Olha, você está escutando isso aqui, irmão? O Senhor deu ao seu ungido, ou seja, ele deu a Jesus Cristo uma vara de ferro, com o qual ele fará em pedaços as nações rebeldes. E apesar de força imperial,
eles não passarão de vasos de oleiro facilmente despedaçados com a vara de ferro que está na mão do onipotente Filho de Deus. Você está ouvindo isso? Está ouvindo isso? E apesar das nações hoje ser potente, ter presidente, ter governantes, ser todos homens poderosos, tudo isso, irmãos, para nós, Senhor Jesus Cristo, aqui o escritor aqui, Charles Spurgeon, ele está dizendo aqui que isso tudo não passa de vaso de oleiro, facilmente despedaçado. Nós observamos, e hoje nós vemos a grandeza do poder mundial, a grandeza dos governos, a grandeza dos governantes, dos reinos da terra. Tudo isso, irmãos, é pó debaixo aos pés de Jesus Cristo. Então observe que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é poderoso. É poderoso. Mas aqui o escritor está dizendo aqui que ele é onipotente. Onipotente. Ou seja, ele é poderoso. O poder está na mão dele. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo nos céus e na terra. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todo joelho se dobrará diante do Filho de Deus. Então nós observamos aqui o triunfo de Jesus. Ele triunfa sempre. Jesus Cristo sempre triunfa. Ele sempre sai vitorioso. Então eu digo para você, vale a pena estar do lado dele. Vale a pena estar do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico 1.3, irmãos, vai ressaltar aqui agora sobre o reinado do Filho de Deus. Porque nós temos uma promessa de fazer parte do reino do Filho de Deus. E é o que o tópico 1.3 vai nos ensinar aqui, ó. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Está aí no Salmo de número 2, versículo de número 8. O decreto divino escorçado nos versos 7 e 9 profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Em relação ao universo, Cristo passará a governar o mundo. Está lá em Mateus 25, 31 e 32. As nações serão reunidas em volta dele. Também lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. E em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Isaías 53, 12, ele fala sobre isso aí. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 também. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo. Está aqui no Salmo 2,9. Vamos ler aqui, Salmo 2,9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Aquilo que já foi dito aqui, nessa manhã. Então observe uma coisa. Jesus Cristo, como todas as coisas foram feitas por Ele, vai chegar um dia em que Ele vai assumir o que é teu. Ou seja, vai chegar um dia... hoje quando você compra uma propriedade, você tem uma escritura e você passa a escritura no seu nome. Vamos dizer assim que hoje esse mundo está emprestado aos governantes, a nós. Mas vai chegar um dia que Cristo vai assumir o controle disso aqui tudo. Vai chegar um dia em que Jesus Cristo vai reinar sobre isso aqui tudo. Vai chegar um dia que Jesus Cristo vai reinar não somente sobre os judeus, mas está dizendo aqui também sobre os gentios, ou seja, até os confins da terra. Vai chegar um dia que Deus vai bater o martelo e vai descer, vai dizer assim, meu filho, pode descer, que é tudo seu agora. Vai chegar esse dia. Aí, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo. Aí aqueles que não estiver debaixo do jugo do Messias, aquele que não estiver debaixo das potentes mãos de Jesus Cristo, esses vão sofrer um duro juízo. Como eu já li aqui no Salmo 2,9, Tu o esmigalharás. Esmigalharás, ou seja, não tem nem o que descrever disso aqui, com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Ou seja, então é melhor nós ficarmos do lado de Cristo,
O Novo Testamento amplia o entendimento do decreto divino, mencionado ao conectá-lo com a ressurreição de Jesus Cristo, né? Assim é preciso crer em Cristo como filho, servo, mas também rei. Amém? Assim é preciso crer em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, como sendo o servo de Deus, mas também como Rei dos Reis. Rei dos Reis. Até os reis da terra estão debaixo do reinado de Jesus Cristo, né? Podemos encerrar nossas considerações sobre o reinado de Cristo com 2 observações práticas. Nunca será demais pensarmos na cruz, mas podemos pensar menos no trono. E não teremos Cristo como profeta ou sacerdote, se não aceitarmos como rei. Aí eu te faço uma pergunta nessa manhã. Você já aceitou Jesus como seu rei? Como seu único, suficiente Salvador? Como seu Senhor? Você tem a Jesus Cristo como seu Senhor da sua vida? Como seu mestre, como seu rei, como seu guia? Como seu Deus, como seu Salvador? Né? Se você ainda não tem, ainda é tempo de nós tomarmos esta decisão, né? Então nós observamos aqui, irmão, nesse primeiro tópico, a revolta das nações contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor Jesus, a revolta dos povos contra o nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda existe, né? Observamos aqui o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus, que ainda está por vir sobre nós. Agora nós vamos observar aqui, irmãos, o tópico 2, que vai falar sobre o sofrimento do Messias. O sofrimento do Messias. Nosso Jesus, ele sofreu. Através dos evangelhos nós observamos que a sua morte foi terrivelmente cruel e sofredora, mas necessária para a remissão dos pecados. Se não tivesse o sacrifício de Jesus Cristo, irmãos, nós já estaríamos condenados à condenação eterna, ao inferno. Se não fosse a graça de Cristo. Ou seja, observe uma coisa. A ira de Deus, que estava destinada para a humanidade, porque nós somos falhos e pecadores, ela caiu tudo sobre Jesus Cristo. Essa é a verdade. Jesus Cristo, ele pagou a conta, ele pagou a nossa conta com Deus. Ou seja, a ira de Deus, o que diz lá no Isaías 53? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, ele nos reconciliou novamente com Deus através do seu sacrifício. O sacrifício que era o castigo, a ira de Deus, né? Porque por um momento Jesus olha para o céu ali na cruz e fala assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Jesus estava sofrendo ali a ira, o castigo que era destinado para mim e para você, né? Ele resolveu pagar a conta. Então, se não fosse esse sofrimento do Messias, nós estaríamos condenados ao inferno. Mas pela graça de Cristo nós somos salvos. Encontramos também nos Salmos o sofrimento ungido do Senhor. Salmo 22. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui no Salmo 22. Abra a sua também, se você tiver uma Bíblia. Encontramos também no Salmo o sofrimento ungido do Senhor, no Salmo 22. Expresso de forma profética e tipológica. É também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referência a Jesus Cristo. Tópico 2.1. Sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Irmãos, o abandono é terrível. É um sofrimento muito cruel. Cristo, no momento da sua crucificação, ele cita o Salmo 22. Você pode observar que você vai ler os evangelhos, no momento da crucificação, você vai ver que ele cita o Salmo 22. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Está no evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Aqui no versículo, capítulo 22 aqui de Salmo 22, versículo 1, diz assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Então você vai observar que Jesus, lá em Mateus 27:46, ele fala desse salmo aqui, Salmo 22, né?
Observe aqui, irmãos, que aquilo que foi lido aqui é aquilo que eu já tinha dito. Né? Olha só para você ver aqui, ó. Cristo abre mão da sua glória, ou seja, a glória que ele tinha com o Pai, que ele tem com o Pai, mas que naquele momento ele estava aqui na terra, ele se desfez da sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens. Olha para você ver que se isso não é amor, que amor é esse, irmãos? É um amor incomensurável, inexplicável. Que amor é esse? A ponto de um ser deixar a sua glória, deixar ali o seu sossego, a sua glória, e descer e falar assim, não, eu aceito a punição que é destinada para esses homens, eu aceito essa punição. Olha lá, Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e os homens, ou seja, o pecado ele faz essa separação. Né? O pecado ele forma uma barreira entre nós e Deus, a qual nós não podemos se chegar a Deus. Mas Jesus Cristo, através do seu sacrifício, através do seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, ele quebrou essa barreira. Ou seja, ele perdoou os nossos pecados. Ele nos limpou de nossos pecados, né? Lá em Gálatas 3,13, Gálatas 3,13 vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, através da lei nós já estávamos condenados. Através da lei nós já estávamos condenados. Mas Cristo, através do seu sacrifício, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, ou seja, fazendo-se maldito por nós. Maldito assim no sentido de que ele comprou nossos pecados. Ele falou assim, não, a maldição que era para esses homens aí, eu vou tomar para mim e vou pagar o preço, né? O escritor Charles Spurgeon ainda afirma, os judeus o desdenharam, mas os anjos o adoraram, quando Jesus deu este brado excedente e amargo. Pregado à cruz, vemos o nosso grande Redentor em situação desesperadora e aflitiva. O que vemos? Tendo ouvidos para ouvir, ouçamos, e tendo olhos para ver, vejamos. Ele se agarra a Deus com as mãos e clama duas vezes, Deus meu, Deus meu. O espírito de adoração era forte no filho do homem sofredor. Ou seja, observe que em meio ao sofrimento ali da cruz, ele ainda rendia sua adoração a Deus, né? Deus meu, né? Observe, irmãos, então que é um sofrimento necessário para a nossa salvação. Sem ele, nós não chegamos a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele nos disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você negar o sacrifício de Jesus, não existe outro caminho para se chegar a Deus, essa que é a verdade. O caminho para se chegar a Deus é Jesus Cristo, ele é o caminho. Amém? Então nós observamos que, tópico 2.1, ele sujeitou a sujeição ao abandono, ou seja, ele sofreu um dos piores sofrimentos, o abandono. E agora no tópico 2.2, zombaria e desprezo. O Salmo 22:6 ressalta, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denote-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, lá em Isaías 53, assumindo a forma de servo. E aqui no Filipenses 2, 6, 7 vai dizer que ele assumiu, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo-se a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Nós vamos observar lá Isaías 52:14, né? Então, olha você ver a expressão do profeta, tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Imagina o sofrimento a qual Jesus sofreu ali.
foi ridicularizado, porque a morte de cruz era uma vergonha. Somente os piores criminosos da época é quem ganhava esse tipo de morte. Tanto é que você vai observar que Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões. Né? Nós vamos observar que Pôncio Pilatos, irmãos, ele olha para os judeus e fala assim: eu não vejo crime algum nesse homem. E quando os judeus pedem para crucificar Jesus, ele até se espanta também. O que esse homem fez tão grave que eles querem crucificar esse homem? Né? Olha lá, foi ridicularizado pelos homens conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos 10, 33, 34 e pela atitude de um dos ladrões que estava na cruz, Lucas 23, 39, né? Um dos ladrões que estava ali na cruz junto com Jesus. Enquanto um zombava de Cristo, né? Ó, se o Senhor realmente é o Cristo, o Filho de Deus, desce dessa cruz aí e salva nós também. E o outro, repreendendo o outro ladrão, né? Você não sabe o que está dizendo. Esse homem é inocente. Esse homem nada fez para estar nessa cruz. Nós estamos aqui porque nós cometemos crime e estamos pagando por nossos crimes. Mas esse homem aqui não cometeu crime nenhum. Esse homem aqui é inocente, né? Aí Jesus Cristo ele olha para esse ladrão da cruz e fala... Esse ladrão ele olha para Jesus e fala assim: ó, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí olha só que coisa maravilhosa. Jesus olha para ele e fala assim: ó, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele teve uma confissão ali na última hora ali, né, dos pecados e salvação ali. Mas você observa, irmãos, que a zombaria e o desprezo que Jesus passou naquele momento. Você imaginou todo mundo passando ali de frente à cruz, Jesus ali crucificado, pregado ali? Ah, se você é mesmo filho de Deus, desce da cruz. Você imaginou se Jesus tivesse descido da cruz? Ele tinha poder para fazer isso. Jesus ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou de bom grado. Você já imaginou? Se Jesus na hora ele desistisse de tudo, falasse assim: não, eu vou descer disso aqui, eu não mereço isso. A nossa situação estaria precária hoje. Mas graças a Deus que Jesus ele enfrentou, graças a Deus que Jesus ele enfrentou toda essa zombaria, ele enfrentou todo o escárnio, todo o desprezo e foi crucificado ali de forma tão violenta, ele suportou isso tudo. E depois no final você vê que ele triunfou sobre isso tudo, né? E louvado seja Deus hoje que nós somos salvos por meio do seu sacrifício. E louvado seja Deus que Jesus ainda permanece vivo, assentado à destra de Deus. Né? Então, graças a Deus por isso. Né? Tópico 2.3. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Olha só que isso que eu já falei aqui. Ó. O sofrimento não impediu de cumprir a missão dele. Ele estava determinado em cumprir sua missão e cumpriu. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém. Vamos ver aqui o verso 22. Ó. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus Cristo, né, em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 11 e 12. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53, versículo 11. Tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmão, ainda que hajam zombadores e escarnecedores. Contudo, também há santificados e irmãos. Observe, então, que todo o sofrimento de Jesus, o que ele sofreu ali na cruz, a zombaria, o desprezo, o abandono, nada disso impediu ele de cumprir sua missão. Jesus era escarnecido, né? Quando falava Jesus de Nazaré, o povo dizia: mas vem alguma coisa boa de Nazaré? Os judeus estavam esperando um rei, um homem, um líder político para libertar o seu povo. De repente veio Jesus Cristo, nascido numa manjedoura, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, a entrada triunfal dele ali, foi crucificado, morreu ali crucificado, foi completamente humilhado, escarnecido, zombado, enfim, de todas as formas que uma pessoa pode sofrer emocionalmente, fisicamente, né? Literalmente ele sofreu. Nós vamos observar que no jardim de Getsêmani,
quando Jesus ele está ali orando e pede para Deus, ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. A Bíblia nos diz que Jesus ele suava gotas de sangue. Irmãos, a ciência explica isso, que para uma pessoa suar gotas de sangue, primeiro ela tem que carregar o peso de 2 toneladas em cima de si. E segundo, ela tem que estar carregada de um estresse, de um emocional muito fragilizado, ou seja, ela tem que estar estressada a ponto de... Ela tem que estar, vamos dizer assim, emocionalmente fragilizada ao ponto de não estar aguentando mais. E Jesus estava dessa forma ali. Imagina já o sofrimento de Jesus Cristo antes mesmo dele ser crucificado ali, orando ao Pai, suando gotas de sangue ali no jardim de Getsêmani. Mas só que Jesus Cristo, irmão, estava disposto a fazer a vontade de Deus. Ele estava disposto a cumprir com o seu propósito, né? Nós vamos observar que todo esse sofrimento não lhe impediu de ele cumprir sua missão. E ele saiu vitorioso disso tudo. É isso que nos dá mais conforto ainda. É saber que nós servimos a um Jesus vitorioso. É sabermos que nós não servimos a um Jesus derrotado. Não servimos a um Jesus, irmão, derrotado, humilhado. Mas nós servimos a um Jesus vivo, vitorioso, que triunfou sobre os seus inimigos, sobre a morte, e que reina hoje e irá reinar para todo sempre. É o tópico 3, é o último tópico, irmãos, para nós encerrar aqui a lição. O sacerdócio real e os salmos missionários, né? Estudadas as questões relativas às profecias, aos sofrimentos do Messias e seu sacrifício, conforme os Salmos 2 e 22, cabe destacarmos alguns pontos frisados no Salmo 67, 110 e 117. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110.4 informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este ponto também é tratado em Hebreus 5:6. De acordo com Matthew Henry, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono, e também o é Cristo. Zacarias 6:13. Rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem o sacerdócio, nem Cristo o tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus 4:15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima nos céus. Olha só que coisa maravilhosa. O sacerdócio de Jesus Cristo é considerado como um sacerdócio de Melquisedeque, lá dos tempos de Abraão. Por quê? Nós vamos observar aqui que o sacerdócio de Melquisedeque não teve sucessor no seu trono. Ele reinou no seu trono ali, enfim, mas Melquisedeque, como sendo um homem, ele morreu. E depois não teve quem se assentasse no seu trono. E assim é comparado o sacerdócio de Cristo, um sacerdócio eterno. Né? O trono de Jesus Cristo, ele permanece por toda a eternidade. Não existe sucessor para o trono de Cristo. Não existe assim, Jesus Cristo ele vai reinar por um tempo e depois vai vir outro e vai reinar em seu lugar. Não. Isso aí não existe, viu, irmão? Jesus Cristo, ele vai reinar por toda a eternidade. Né? Lá em Zacarias 6:3 vai falar, rei de justiça, rei de paz. Ou seja, não existe sucessor de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vai reinar e pronto. Né? O sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Isso quer dizer que o reinado de Jesus Cristo não terá fim. O reinado de Jesus Cristo vai ser sempre eterno. Vai ser eternamente. Amém? O sacerdócio de Cristo é incorruptível. Não existe corrupção no sacerdócio de Cristo. No reinado de Jesus Cristo não vai haver corrupção. Não vai haver mentiras. Não vai haver não vai haver injustiça. Sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus 4, versículo 15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima nos céus. Atos capítulo 1, versículo 9 e 11. Então observe que o sacerdócio de Jesus Cristo é um sacerdócio eterno. O trono de Jesus Cristo é um trono eterno, não tem fim. Não tem substituto para Jesus Cristo. Não tem substituto para o seu trono. Não existe. Amém? Então creia nisso. Né?
O trono de Cristo, ele é rei de justiça, rei de paz, segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico 3.2. Os salmos missionários. Salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados a pessoas e características de Cristo, porque até agora nós falamos aqui do livro dos Salmos relacionados à pessoa de Cristo, profetizando acerca do Cristo, acerca do ungido de Deus. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e a característica de Cristo, compete observarmos que o Salmo 67 e o Salmo 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para reconhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas, por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus, sem abençoar todas as nações. Salmo 67, versículo 2, Salmo 117, versículo 1. Como revelado a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. O que foi revelado a Abraão? Que ele seria pai de muitas nações. O texto do Salmo 67, 2 revela este propósito. Para quê? O verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Há uma interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações. E assim o Senhor será adorado por todos os povos. Vamos ler aqui Salmo 67, versículo 2. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia aqui. Salmo 67, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 e 2. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Olha só para você ver o sentido missionário da palavra. Aqui no Salmo 67, versículo 2, o salmista está pedindo o quê? Deus, abençoa-nos. Abençoe a nossa vida, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Porque para um propósito. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. É para isso, irmãos, que Deus tem te abençoado a sua vida. É para isso que o Senhor tem estendido suas mãos sobre a sua vida e tem te abençoado. Para quê? Para você fazer conhecidos os feitos de Deus. Para quê? Para que outras pessoas possam se achegar a Deus também. Nós observamos que Jesus Cristo, ele morreu por todas as pessoas. Nós observamos que Jesus Cristo, ele não morreu somente por um povo. Ou seja, lá no Evangelho de João, capítulo 1, vai nos dizer assim, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam. Ou seja, Jesus Cristo, ele morreu por toda a humanidade. E nós devemos fazer conhecido isso. É para isso que Deus nos levantou. É para isso que Deus nos abençoa. É para isso que Deus nos agracia todos os dias. Para quê? Para que nós possamos fazer conhecer os seus feitos para as outras pessoas também. Nós não podemos ser ignorantes nessa parte. Vou usar essa palavra aqui, ignorante. Tem muita gente que é ignorante. Ele quer só para ele, a salvação é só para mim, a bênção é para mim, não. A bênção é para todos. O mesmo sol que nasce sobre o justo, ele nasce sobre o injusto. A mesma chuva que cai sobre o justo, ela cai sobre o injusto. Então nós devemos fazer os feitos de Jesus Cristo conhecidos pelo mundo. Todos têm o direito de conhecer a respeito da salvação de Jesus Cristo, né? O salmista está dizendo aqui, Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Olha só a coisa missionária. Olha para você ver que a missão, o sentido missionário no livro dos Salmos. Nós observamos que já lá nos Salmos já está falando de missões. E a nossa lição hoje aqui está falando do quê? Jesus Cristo e missões nos Salmos. Falamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui nos Salmos. As profecias a respeito de Jesus Cristo, o sofrimento, o triunfo. Agora nós vamos falar aqui de missões nos Salmos. Porque também nós devemos ter o coração missionário. Nós não devemos ser ignorantes nessa parte.
Então, meu amado irmão, peça para que Deus te abençoe. Peça mesmo, nós merecemos ser abençoados por Deus, mas para um propósito, para o propósito de fazer se conhecer mais ainda o nome de Jesus Cristo, através de nossas bênçãos, através de nossas vidas. Vamos ver o que o Salmo 117 nos diz. Salmo 117, versículo 1. Já estamos quase encerrando, viu, irmãos? Estamos bem no finalzinho já. 117, versículo 1. Ó. Vamos ler o 1 e o 2, são só apenas 2 versículos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, ou seja, todo mundo. É todos, né? A salvação é para todos, todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para convosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Olha só, um convite a louvar ao Senhor todos os povos, todo mundo, todas as nações, desde o pobre até o rico. Nós observamos que Jesus, ele abençoava muitos pobres, ele curava, mas Jesus ele também ia atrás do rico, né? Ou seja, ricos e pobres, brancos e negros, enfim, todas as etnias, todos os povos devem louvar ao Senhor. E quem vai fazer isso ser conhecido a todos os povos? Somos eu e você, missionários. Talvez você não consiga atingir um número grande de pessoas, mas você pode atingir o seu vizinho, o seu parente, seu pai, sua mãe, enfim. Mas o que é necessário é que a palavra de Deus, é que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, é que a salvação em Jesus Cristo, ela venha a ser pregada. E isso o livro de Salmos está nos mostrando. E depois nós vamos ver mais ainda nos evangelhos, mas aqui nós estamos estudando aqui mais o livro de Salmos. Tópico 3.3, último tópico. Que todos os povos louvem ao Senhor. Nós já lemos aqui, o Salmo 117, né? Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos. Né? Todo mundo. Todo mundo louva ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kidner e Champlin, faz parte do grupo de salmos identificados como salmos Hallel, ou seja, salmos de louvor. 113 ao 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo é um chamado universal, ou seja, um chamado global, um chamado a todo mundo. Todas as nações, todos os povos, né? São dois os motivos apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quando aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter e a essência. Deus é amor, Deus é fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Romanos capítulo 15, versículo 11. Na Bíblia Rei James, Paulo faz questão de citar esse salmo para lembrar aos gentios, todos os não-judeus, ou seja, gentios são que não são judeus, que a salvação deles e de todas as pessoas da terra, assim como as consequentes glorificação universal do Senhor, fora planejada por Deus desde a fundação dos tempos. Romanos capítulo 15, versículo 11, Isaías capítulo 11, versículo 10. Ou seja, um estudo aqui sobre o Salmo 117 é que o dever de louvar e adorar a Deus é de todo mundo. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai todos os povos. Ou seja, o dever é de todos. Ah, mas nem todos têm esse conhecimento. Cabe a mim e a você levar esse conhecimento ao povo. Levar esse conhecimento às nações, ao máximo de pessoas que você puder. Isso você vai conseguir de que maneira? Pedindo para que o Senhor abençoe sua vida. Porque você tem sido abençoado por Deus para um propósito. Você tem sido abençoado por Deus para um propósito. Que propósito? O propósito de abençoar outras pessoas. Nós não devemos ser ignorantes. A salvação é para todos. A bênção é para todos. Nós vamos observar que Jesus, ele morreu por todos. Ele sofreu, ele padeceu, ele sofreu de todos já esses sofrimentos que nós vimos aqui no estudo. Por todos.
foi por mim, foi por você, foi por todos. Ou seja, então é necessário que todos venham adorar a Deus. E isso é um propósito já planejado por Deus desde a fundação do mundo. Desde a fundação dos tempos, Deus ele já tem maquinado esse propósito. O quê? O propósito de todo mundo adorar a Ele. O propósito da salvação se chegar não somente para judeus, mas chegar para todos. Para judeus, para brasileiros, para americanos, enfim, para todos. Para cubanos, venezuelanos, todos merecem a salvação. Mas não são todos que aceitam esse sacrifício de Jesus Cristo, né? Nós já observamos aqui que não somente na época em que Jesus caminhou aqui nessa terra ele era desprezado, ele era zombado, ele era escarnecido. Nos dias de hoje também acontece a mesma coisa. Nós devemos fazer orar. Ore a Deus, peça a Deus misericórdia. Você não viu aqui já aqui a oração? Né? No Salmo 67. Ore a Deus. Esse Salmo 67 aqui é uma oração. Salmo 67, versículo 1. Deus, tenha misericórdia de nós. Olha isso, que coisa maravilhosa. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos continuar orando para que o Senhor continue nos abençoando, para que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. E lembre-se de uma coisa, meu irmão. Lembre-se de uma coisa, Jesus ele sofreu, ele morreu por todos, ressuscitou, está sentado à destra de Deus para remir nossos pecados e para a salvação de todos. Então ore a Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Ore para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor faça resplandecer a sua luz, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que você venha ser luz para as outras pessoas. Não foi isso que Jesus disse? Jesus ele diz que nós somos a luz do mundo. Então seja luz. Peça para que o Senhor te abençoe. Para quê? Não para você ficar com a bênção só para você, mas para que você possa repassar para as outras pessoas e todas as outras pessoas venham a reconhecer a Cristo como seu único Senhor e Salvador, né? Vamos concluir aqui. A nossa conclusão diz assim, louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Guarde essas palavras em seu coração, né? Eu vou compartilhar essa live para que você possa assistir depois, você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, né? Para você acompanhar esse estudo. Mas o que nós estudamos aqui hoje, irmão, só é a respeito do livro de Salmos, você que chegou agora aí. Jesus Cristo e missões nos Salmos, né? Falamos aqui um pouco sobre o sofrimento de Cristo através do livro dos Salmos, as profecias bíblicas que está no livro dos Salmos, em principal aqui o Salmo de número 2 e o 22, né? Que vai falar sobre o sofrimento de Cristo, sobre o desprezo, o abandono, a zombaria, e vai falar sobre o triunfo de Jesus Cristo sobre todas essas coisas. E depois nós falamos aqui do Salmo 67 e do 117, que fala do dever de todos chegarem ao conhecimento da glória de Deus, do plano de salvação elaborado por Jesus Cristo, elaborado por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Próximo domingo, dia 19 de abril, temos a lição de número 3, que é o Supremo Bom Pastor. E vamos continuar falando, e vai estar baseado lá em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração neste momento e já vamos estar dando por encerrado esta aula tão maravilhosa que nós tivemos aqui nesta manhã. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Desejo a todos aí uma feliz Páscoa. Aproveite bem a Páscoa aí junto com a sua família.
junte com seus parentes, seus amigos. E lembre-se que o sentido da Páscoa não é comer ovo de Páscoa, viu? Eu já comprei o meu, vou comer daqui a pouco. Eu já comprei o meu, vou comer daqui a pouco. Mas o sentido da Páscoa não é somente chocolate, que chocolate engorda, faz mal para a saúde. Mas aqui o sentido da Páscoa, irmãos, é a vitória de Jesus Cristo, né? A vitória de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Jesus Cristo ressuscitou. Oh, glória, né? Então nós observamos que o nosso Jesus sofreu, padeceu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressurgiu vitorioso, ele ressurgiu glorioso, né? A pedra do sepulcro foi removida, o túmulo se abriu, Jesus Cristo saiu, Jesus Cristo ressuscitou. Esse é o sentido da Páscoa, viu? Então, uma feliz Páscoa para você em nome de Jesus. Coma pouco chocolate, tá? Que chocolate faz mal, vai dar diabetes, engorda também. Eu comprei um ovinho bem pequenininho para mim, que eu não posso ficar sem também, que eu sou viciado em chocolate. Mas que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos orar neste momento e já estaremos encerrando essa aula em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, neste momento, queremos te agradecer por este momento ao qual nós passamos na sua presença. Pai, obrigado por essa lição maravilhosa que nos ensinou tanto, Senhor, sobre o amor de Jesus Cristo para com nossas vidas. Pai, que nesse dia de Páscoa nós possamos trazer à tona todos os dias, não somente hoje, a vitória, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, para nos abençoar e para nos dar vitória. Pai, muito obrigado por essa lição, que o Senhor possa estar abençoando cada um, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, continuar derramando sobre nós a tua bênção, para quê? Para que nós possamos continuar falando do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado no nome de Jesus. Amém. Irmão, Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Deus abençoe.